Começou a regulamentação da reforma tributária. O que vai mudar no nosso dia a dia? Quem responde esta pergunta é o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NG Notícias. Prazer é meu, Viviane. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Quioche, a Câmara dos Deputados aprovou aí a regulamentação da reforma tributária. Foi uma chuva de emendas pedindo isenção de impostos. Foram mais de 800. A carne bovina, por exemplo, ganhou imposto zero. O desafio é contemplar aí todos esses setores que ganharam desconto na tributação e respeitar esse índice teto de 26,5. Uma conta aí, doutor Quioche, que não fecha, né? A medida vai passar ainda pelo Senado, tem vários destaques a serem analisados. E de onde tiraram esse número mágico aí, doutor Quioche, 26,5%? Parece que o Brasil não quer a pecha aí do país com a IVA mais cara do mundo, não ultrapassar aí a Hungria, que tem 27%. É isso mesmo, doutor Quioche? Eu acho que sim. Está faltando um pouco de transparência, está faltando honestidade, sinceridade, eh, honestidade de propósito, né? Porque eles sabem que não pode conciliar 26,5% com uma montanha de reduções de alíquotas, né? Agora são quase 370 tipos de remédios que caíram na isenção, né? A cesta básica isenta, que por si só já gera, já impulsiona a alíquota padrão para cima, agora incluir a carne, né? Nos bastidores andaram falando em incluir o camarão importado, lagosta importada, o vinho tinto importado, mas isso daí ficou de fora, né? Mas mesmo assim, a carne, quer dizer, carne em geral, não está especificando se é carne com osso, sem osso, se é filé contra filé, é carne em geral. Então, isso daí não vai proporcionar benefício aos 40 milhões de vulneráveis, entendeu? Quem vai usufruir esse benefício, filé mignon, picanha, é a classe que tem poder aquisitivo, entendeu? Vai ter acesso a esse produto por um valor mais baixo, né? Agora, o pobre vai continuar vendo navio. Doutor Quioche, o Por que senhor que então falou não aí. dá um subsídio em dinheiro para o pobre comprar carne? Entendeu? Assim, não vai favorecer a camada da população rica. Isso daí paga normal, entendeu? Agora, do jeito que eles fizeram, rico ou pobre, ele tem que consumir o produto da cesta básica. Doutor, que eu acho o governo aí, como o senhor citou, ganhou aí a briga na isenção na carne bovina. Era uma grande dúvida na votação, mas vai baratear para o consumidor final, doutor Quioche, vai ficar mais barato? Os medicamentos também, o senhor citou, tiveram redução de impostos. O brasileiro vai sentir a diferença na farmácia, vai sentir a diferença no açougue? Olha, é muito difícil de isso vir a acontecer na realidade. Eu digo isso baseado na experiência própria, experiência de vida, entendeu? Quando se isentou hortifruti granjeiros para beneficiar a população, eu fiquei comparando o preço das hortaliças, do agrião, do feijão, do arroz, da batatinha, cenoura, antes da isenção e depois da isenção ficou igualzinho. Então, o que que aconteceu? Aumentou o lucro do feirante, do atacadista, do varejista, entendeu? Mas não beneficiou a população em geral. Então, isso daí pode beneficiar os produtores, os atacadistas, os varejistas, né? Que vão incorporar a diferença do imposto no preço, entendeu? Então, isso não vai resolver. Infelizmente, né, a gente vê que a cesta básica isentou É, vários produtos, ainda tem uma lista aí com alimentos com 60% de desconto em impostos. é. Tem que fazer alguma diferença. Era um carrinho de compras do brasileiro, não é possível, né, doutor Quioche? Isso só se der uma de Sarney, né? Quer dizer, começar a partir para o tabelamento, né? Aí o Sarney tinha que botar um fiscal do fiscal do fiscal para manter esse tabelamento, né?
Doutor, que eu acho outra grande dúvida aí da regulamentação da reforma tributária é o cashback para famílias carentes. 70 milhões de brasileiros. Ainda vai ser determinado aí como será devolvido esse dinheiro. Ficou estabelecido aí só para tributos pagos aí nas faturas de energia e água, por exemplo, né, que serão devolvidos diretamente na conta. Tá complicado estabelecer aí como fazer essa devolução, não é, doutor Queiroz? É um absurdo. Isso é uma outra inconstitucionalidade gritante que não tem nada a ver com cashback. Isso daí é um auxílio financeiro. Tributo, quando se arrecada, não tem estorno e não tem devolução. Eventualmente, uma cobrança indevida, inconstitucional, tem que passar pelo crivo da justiça, entrar com ação de repetição de indébito. E só pode ser pago na forma de despesa autorizada. Bom, tem que ter no orçamento uma verba prevendo a devolução de imposto por condenação judicial, entendeu? Sem isso não é possível, porque você arrecada e depois vai devolvendo, quem é que vai controlar a execução orçamentária? Isso é um absurdo, isso não existe. Não é cashback. Eles confundiram relações de direito privado, em onde existe o cashback, com relação de direito público, que não pode haver isso daí. Tributo entra, é um bem público essencial, indisponível, fora do comércio. Né? Não pode você ir devolvendo. Agora, como você disse, como é que faz essa devolução? Eles deram mais ou menos um parâmetro. É baseado na compra pelo CPF individual, não é da família, como na Bolsa Família, é individual. Então, aumentou uma burocracia infernal, se bem que é por parte do governo. Mas isso daí vai respaldar, vai recair esse ônus dessa despesa em cima da gente. E como é que eles querem manter 26,5%, inventando um monte de parafernália que vai consumir despesas e mais despesas? O próprio IBS, de 2006, 60% vai para o comitê gestor, para financiar sua instalação. Em 2007 e 2008, vai abocanhar 50%. Quer dizer, é um imposto inédito no mundo inteiro. No mundo inteiro, imposto existe para financiar as despesas gerais do Estado. Não é para financiar o órgão arrecadador. Isso é um absurdo. Doutor, que eu acho outra grande dúvida aí da regulamentação foi o imposto do pecado, né? O imposto seletivo para produtos que fazem mal aí à saúde, ao meio ambiente, né? Queriam colocar no rol de produtos as armas e munições. É muito pecado aí para ser taxado, né, doutor Quioche? Tem até carro elétrico na lista. Vai ser difícil estabelecer esse ponto também. Então, aquela falácia que eu sempre acentuei, agora veio à tona. Não tem nada de combater a saúde, não tem nada de combater poluição do meio ambiente. Eles estão tributando onde é mais fácil tributar, onde é mais rendoso, entendeu? Então, partiram para produtos rendosos. Tanto é que eles botaram carro elétrico ao lado do carro movido a combustão, gasolina, diesel, entendeu? Então, se é para preservar o meio ambiente, você tem que distinguir um carro que polui e um carro que não polui, entendeu? Antes, na PEC 45, falava carros novos, não carros usados. Agora, atenuou um pouquinho esse absurdo, botou lá carro elétrico, entendeu? Então, isso não tem nada a ver de seletivo, entendeu? Doutor, que eu acho que o que ficou estabelecido mesmo é que depois das discussões no Legislativo, na Câmara e no Senado, se a carga superar aí os 26,5%, né, o número mágico do governo, o governo deve enviar aí um novo projeto de lei para revisar os setores beneficiados. Tem 10 anos para implementar a reforma, né? Vai ser uma década de idas e vindas, muita discussão e muita gente querendo abocanhar aí uma fatia de desconto nessa pizza tributária, né, doutor Queiroz? Aí faltou novamente uma honestidade legislativa, sinceridade legislativa. Se eles não querem que passe de 26,5%, por que a lei complementar já não fixa em 26,5%? Por que deixar para 2023
31, é, fixar essa alíquota em 26 e, ao mesmo tempo, dispor que, se ultrapassar, tem que haver uma redução, quer dizer, botou uma trave. Tem que haver uma redução, só que essa redução vai implicar lei complementar, nova lei complementar, que, teoricamente, seria mais complexo do que uma lei ordinária. Mas nós estamos vivenciando uma realidade brasileira sui generis, entendeu? Uma PEC, emenda à Constituição, que demanda 3/5 de votos de cada uma das casas do Congresso Nacional, eles fazem 3 dias. E por que uma lei complementar que precisa apenas 50% mais um não vai fazer em 3 dias? Entendeu? Dizer que esse 26,5% é praticamente imexível, porque vai demandar lei complementar, você conversa para boi dormir. Doutor, que eu achei, por fim, o relatório aí da regulamentação da reforma tributária, o relator Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, definiu a votação como um avanço. Vai reduzir a carga tributária e vai tornar aí a cobrança mais transparente. O senhor concorda? Como é que uma cara de pau, tanto no executivo quanto no legislativo, é que não falta, né? É muito cara de pau, né? Eles continuam batendo na tecla que essa reforma está baseada em 3 princípios importantes. Primeiro, simplicidade. E meteu lá 8.500 normas para deixar o contribuinte louco. Neutralidade. Encheu sem prejuízo da isenção, encheu de caso de redução de 60%, 30%, entendeu? Então, cada um que ia lá no balcão do Congresso, eu também quero a redução de 30%. Então, o deputado vai, pois não, está aqui, está aprovado, entendeu? Então, como é que vai ter neutralidade disso daí? É evidente que isso daí vai levar a alíquota geral lá para a estratosfera, entendeu? Depois, é baseado no princípio da eficiência. Como é que você vai buscar eficiência dentro de um caos? Isso daqui é um caos tributário. Eles estão aprovando uma coisa que não tem a menor ideia se vai dar certo ou não vai dar certo. Tanto é que eles têm a cautela de manter o sistema atual, que vai, em último caso, garantir a receita de que precisa o país. Doutor, que eu achei, mudando de assunto, passou na Câmara a PEC da anistia, que perdoou aí os partidos políticos que desobedeceram regras de cotas raciais, cotas de gênero e as multas aí que eles receberam por descumprir essas leis podem ser pagas com o próprio fundo aí partidário, que foi criado aí para tornar a sigla mais democrática, né? É um retrocesso gigante aí essa decisão, não é, doutor Quioche? Claro, mas certamente isso daí vai acabar parar no Supremo Tribunal Federal, né? No Tribunal Federal, se ele já uma vez invalidou a anistia que o presidente Bolsonaro concedeu àquele deputado, por que que não vai invalidar essa PEC? Entendeu? Então, o Sem Supremo pode tudo, não tem limite. Doutor Cacho, antes de terminar, aí na última semana, o ministro Alexandre de Moraes tornou público o inquérito da Polícia Federal que investiga aí um suposto esquema ilegal de apropriação aí de joias da presidência da República. 11 pessoas foram indiciadas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são as implicações aí para o Bolsonaro nesse inquérito? Ele pode acabar preso? Ele pode, dependendo da decisão, ele pode sofrer uma condenação, porque, embora ele tenha devolvido todas as joias, uma grande parte em março de 2023, em 7 de abril, ele devolveu a última peça, é o Rolex que estava sumido, deveria ter sido vendido e deve ter recomprado para poder devolver, cumprindo a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou a imediata devolução. Então, essa devolução foi feita. Então, é uma atenuante já, né? Então, não se apropriou. Pode ser enquadrado na tentativa de apropriação, mas se foi devolvido, o crime de apropriação propriamente dito não existe. Mas isso tudo vai depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque está comprovado mais do que nunca que houve essa tentativa de desviar esses bens, né?
tanto aqui como no exterior, né? Doutor Pioche, antes de terminar, queria ouvir o senhor sobre o caso aí da BIM paralela, né? A PF continua investigando ação ilegal de escutas clandestinas dentro do governo, que miravam aí adversários políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal e jornalistas, né? A operação prejudica diretamente o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, que era ex-diretor da BIM, né? Os filhos de Bolsonaro já foram às redes sociais e bradaram que a investigação da PF é perseguição política. Qual a sua opinião, doutor Pioche? Acho isso um absurdo, né? Devia criminalizar esse tipo de conduta, né? Se existe um órgão oficial, não é? Que é a ABIN, por que fazer uma ABIN paralela? Então, daqui a pouco vai ter um governo paralelo. Então, o presidente Lula decreta uma coisa, o governo paralelo decreta outro. Então, vira um caos. Essa conduta tem que ser criminalizada. Perfeito, doutor Pioche. Nosso tempo encerrou. Queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Pioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.